Por mais intensa que esteja a tua luta, por maior que seja essa tua dor, talvez você esteja dizendo: Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Eu quero lhe dizer que Ele é alívio para o teu sofrimento. Receba esta palavra através dessa canção. O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que seja me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, Deus é alívio para essa dor, para esse sofrimento, para essa angústia que você está passando. Talvez você esteja dizendo assim: está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que seja me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Olha a voz dele te dizendo: sou o teu alívio, eu sou o teu alívio. Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. É um prazer estar com você novamente. E o nosso convite continua firme e forte. Venha ser igreja com a gente, venha conhecer a Igreja Batista Betel, venha conhecer a nossa faculdade teológica, onde temos uma parceria com a Igreja Batista da Geórgia, nos Estados Unidos. Ficaremos honrados em receber você segunda e terça-feira aqui em nosso templo. Como sempre temos falado, fique até o final,
compartilhe essa mensagem e dê um like. E que Deus te abençoe e creia sempre. O melhor de Deus já está chegando e que Deus te abençoe. O milagre está na sua boca. Eu amo demais essa série de mensagens. Essa é a terceira e última mensagem dessa série. E o tema dessa mensagem é 2 segredos da fé. Hebreus capítulo 13, versículo 5 em diante diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Então, Deus mesmo disse. O que ele disse? Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Por causa disso que Deus disse, olha o que a Bíblia diz. Podemos nós então, nós podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Então você vê que aí está o segredo. O segredo é esse: porque Deus mesmo disse, nós podemos dizer com confiança. É só assim que o verdadeiro milagre vai estar na nossa boca. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o que Deus disse, e aí nós colocamos as palavras dele na nossa boca. Aí o milagre está na nossa boca. Interessante porque a palavra de Deus na nossa boca tem o mesmo poder que ela tem na boca de Deus, porque ela ainda é a poderosa palavra de Deus. Agora, nesses 2 segredos tão preciosos sobre como ajudar, garantir que a palavra de Deus, o milagre vai estar na sua boca. O primeiro segredo é esse aqui: o segredo do coração de gratidão. É interessante porque quantas e quantas pessoas, elas não sabem o tanto que esse segredo é importante. Quando você começa a aprofundar na palavra de Deus, você vê que Deus claramente põe muito valor nisso. Vez após vez a Bíblia fala que é para o nosso coração estar cheio de gratidão diante de Deus e gratidão diante das pessoas. Eu e minha esposa viajamos muito no Brasil e outros países, e nós sempre comentamos, porque nós vemos claramente 2 tipos de pessoas. Tem aquele tipo de pessoa que é muito grata. Ela é muito grata, tudo ela diz muito obrigado, ela também sempre agradecendo a Deus. Uma pessoa muito agradável. E tem aquelas outras pessoas que parece que elas nunca foram instruídas sobre esse segredo. É muito difícil elas dizerem obrigado. É muito difícil, por alguma razão. E isso realmente impede o fluir de Deus na vida dela. O milagre está na boca da pessoa que está cheia de gratidão. Isso é uma realidade. Agora, que eu saiba, todos aqui na Paz Church, pelo que eu saiba, pelo menos, estão praticando isso. Aliás, eu nunca conheci uma igreja mais cheia de pessoas com tanta gratidão. Tanta gratidão. Tantos elogios e encorajamento um para com o outro. Eu vejo isso, virou realmente cultura da nossa igreja, é muito bonito. Então, que eu saiba, não tem ninguém que não está praticando isso, mas eu tenho certeza que eu e você, todos nós podemos praticar ainda mais. Por isso eu quero enfatizar e aprofundar um pouco nesse assunto hoje aqui com vocês. Interessante porque tem uma história que eu conto muito sobre uma mulher que entrou no ônibus urbano e ela estava reclamando sobre tudo. O ônibus, reclamando que o ônibus estava sujo, reclamando que tinha buracos na estrada e que estava desconfortável, falando mal da prefeitura, falando mal de todo mundo e falando mal do clima. Era horrível. Quando ela finalmente foi descer do ônibus, o motorista disse: "Ei, senhora!" Ela disse: "Sim, o quê?" Ele disse: "A senhora deixou algo no ônibus." Ela falou: "Ah, é? O que foi?" Ele disse: "Uma péssima impressão." E eu lhe pergunto: o que você deixa aonde você vai? O que as pessoas realmente recebem através de você? Uma atmosfera de fé, de vitória, de alegria? Ou quando você sai, elas ficam aliviadas, porque deixou uma péssima impressão? Ai, finalmente se livrou, né?
interessante, você gera atmosfera através das suas palavras, ou de fé, de gratidão, de amor, de alegria, ou através de palavras de murmuração, de reclamação, de falando negativo de tudo e de todos. Como é a sua boca? É uma boca cheia de milagres da palavra de Deus, ou é uma boca que vai contra os milagres da palavra de Deus? Talvez tenha alguém aqui que você fala assim, eu antes sentia a presença manifesta de Deus, mas hoje minha vida está tão seca. Talvez você diz, eu planto muito, pastor, eu planto coisas, mas parece que eu não estou colhendo, eu já recebi cada palavra profética, mas nunca vi elas cumprirem na minha vida. Eu oro e oro, parece que os céus são de bronze. Eu lhe garanto que esse é um dos maiores segredos para você abrir as janelas do céu sobre a sua vida. É um espírito de gratidão. Colossenses 2, 6 a 7, ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Aí como está firmado na fé? Como foram ensinados, transbordando de gratidão. Isso é um dos maiores segredos para a sua fé fluir, para você tomar posse das bênçãos e da presença manifesta de Deus na sua vida. A gratidão anda junto com a alegria, a oração e a unção. A Bíblia sempre coloca essas virtudes juntas, porque elas caminham juntas. Em Tessalonicenses ele diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. A pessoa que toda hora, em todas as circunstâncias, está dando graças a Deus, ela traz a manifestação do Espírito Santo, ela traz um espírito de alegria, uma vida de oração. E quando eu digo em todas as circunstâncias, isso é muito importante, porque nossa tendência é sermos até gratos se tiver tudo indo bem, mas quando as coisas estão ruins, muitas vezes nossa tendência é reclamar, é murmurar. E é interessante, todo cristão vai passar pelo deserto mais cedo ou mais tarde. O próprio Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo o levou para o deserto. E ele ficou lá 40 dias sendo tentado pelo maligno em oração e jejum. Mas foi só 40 dias. O povo de Israel, pelo contrário, ficaram 40 anos num deserto que dava para atravessar em menos do que 40 dias. Mas eles ficaram naquele deserto porque eles só murmuravam, reclamavam, falavam mal de tudo. Eram tão ingratos a Deus por tudo que Deus já havia feito. E essa murmuração, essa reclamação, essa ingratidão perpetuou a sequidão na vida deles, perpetuou o deserto. Você está perpetuando o deserto na sua vida? Ou você está passando por ele com gratidão, com amor, com palavras de fé e vencendo aquele deserto? A decisão é sua, é você que decide o quanto tempo você vai ficar no deserto, se é 40 dias ou 40 anos. É interessante porque a gratidão também atrai o favor de Deus na vida da gente. Eu não estou falando que todo mundo que está doente é falta de gratidão, mas é um fato inegável que quando a pessoa é muito grata, cheio de louvor, parece que ela traz saúde para a vida dela. É muito interessante. O pai do meu líder, o pastor Paulo Jeff, ele também era um pastor. Ele morreu, se não me engano, com 99 ou 100 anos de idade. Assim como o pastor Paulo Jeff, o filho dele, que é meu líder, sempre cheio de alegria. Uma inspiração, acho que eu nunca conheci alguém mais positivo, toda hora feliz, toda hora cheio de gratidão, cheio de alegria. Impressionante, homem super saudável, até com 100 anos de idade, super saudável. Aliás, ele nem morreu de doença, ele morreu, infelizmente, que ele caiu dentro da casa e morreu, mas com 100 anos de idade. Eu estou falando de saúde. O favor de Deus é atraído através de um coração de gratidão, inclusive na área de finanças. A palavra de Deus mostra o profeta Malaquias no Velho Testamento
advertindo os israelitas por que eles não estavam prosperando mais na vida financeira. E ele fala várias razões por que eles não estavam prosperando. Uma delas, ele diz, é porque suas palavras foram duras. Olha o que o texto diz. Vocês, isso é o próprio Deus falando através do profeta para os israelitas. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, olha eles reclamando. O que adianta servir a Deus? Minha vida não está melhorando nada. Só está piorando as coisas. Eles reclamando, eles murmurando. E Deus falou, essa é uma das razões que vocês não estão prosperando. Porque vocês ficam reclamando, vocês ficam murmurando, vocês ficam falando palavras duras contra mim. E olha o que mais eles disseram. Nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Né? No versículo 14, que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Também no versículo 15, vamos dizer que os soberbos é que são felizes, os que praticam o mal prosperam. Está vendo eles reclamando, murmurando? Pessoas que nem temem a Deus, são pessoas ímpias e estão prosperando, e a minha vida aqui está ruim desse jeito. E Deus falou, é por isso que está ruim, por causa dessa boca sua, por causa dessas palavras cheias de ingratidão e reclamação e murmuração. E o texto mostra que o povo arrependeu profundamente. E Deus fala muito bem, porque se você arrepender de coração, eu vou mudar a situação. E olha que ele diz, o que vai acontecer? Com o arrependimento verdadeiro, versículo 18, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os israelitas sabiam muito bem o que Deus estava se referindo, porque os patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, eram todos homens riquíssimos. O próprio Jó, a Bíblia diz, era o homem mais rico do Oriente. Sofreu 9 meses e depois Deus o deu o dobro do que ele tinha antes. Eram homens muito prósperos. Deus fala, se você arrepender e começar a dizer palavras de fé, palavras de gratidão, e parar de reclamar e murmurar e dizer palavras duras, vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante que a falta de gratidão atrai a depressão, atrai a derrota na vida da pessoa. Me mostra alguém ingrato, e eu vou te mostrar alguém que realmente é derrotado em várias áreas da vida dele. Aquela pessoa que tem o hábito de reclamar de tudo. Cada família, cada empresa, cada life group, cada ministério da igreja deve ser sempre cheio de alegria, de unção, de louvor, ensopados com um espírito de gratidão. Quantos maridos são ingratos para com sua esposa? Quantas esposas que trabalham dia e noite, cuidando de tantas coisas na casa, ajudando a cuidar dos filhos, e o marido age como se isso fosse totalmente normal, nunca diz, obrigado meu amor, muito obrigado meu amor. E não ensina os filhos a agradecer também. Aí os filhos também crescem ingratos, a mãe fazendo tudo por eles, mas o pai nunca diz, diga obrigado para sua mãe, não. Então os filhos crescem cada marmanjão que mandam na mãe, faz da mãe uma escrava, e nunca agradece. Que coisa feia. Eu falo com muito carinho, é porque o pai não foi o homem da casa como devia ter sido. Olha, agradece sua mãe, amor, obrigado por tudo que você está fazendo, você é demais, você é uma rainha, você é uma princesa. É tão lindo quando você fica agradecendo assim, ensinando os filhos a agradecer, a mãe fica muito feliz. Isso é maravilhoso, porque se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz. Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz na casa, não é verdade? Eu disse isso hoje lá no Eldorado, e alguém depois me disse a versão em inglês que fala happy wife, happy life. E é verdade, né? É muito verdadeiro isso. E sabe, esposas também. Tem esposas que também são muito ingratas para com o marido. O marido faz tanto, trabalha e tudo, chega em casa, ainda ajuda tanto, e ela nunca agradece, ela nunca mostra gratidão, carinho.
meu Deus, ainda fica amargurada e falando mal e reclamando. Meu Deus, ninguém merece. Ainda bem que a minha esposa não é assim. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala sobre essa esposa ingrata e murmuradora. Provérbios 21:9, ele diz: melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E no mesmo capítulo, versículo 19, ele diz: melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Meu Deus. Agora, veja bem, a Bíblia ensina um grande segredo da fé que funciona. E tem tudo a ver com gratidão. Veja bem esse versículo. Eu amo esse versículo, ele é pequeno, mas é poderoso. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. É muito forte esse versículo, eu amo muito. Ele mostra vários segredos. Primeiro segredo, orando sempre. Orando sempre. Sabe, sobre tudo na sua vida, qualquer decisão que você tem que fazer, sobre seus filhos, sobre o seu trabalho, qualquer área que aparecer na sua vida, ora. Sempre esteja orando. Ora sobre tudo que aparecer na sua frente. Lembre-se de orar. Você pode orar rapidamente, pode orar com os olhos abertos, pode orar só na sua mente. Deus vai ler seus pensamentos. Ore sobre tudo. Agora, ore com fé, porque é a fé que faz a oração funcionar. E o que é orar com fé? Marcos 11:24 fala que quando você ora, crê que já recebeu. Como crê que já recebeu? Deixa eu explicar. A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas. Então, as promessas abrangem todas as áreas da sua vida. Você enfrentou uma situação, saiba da promessa. Você vai orar baseado na promessa. Então, você vai orar com muita fé. Aí você vai crer que naquele mesmo momento que você orou, Deus já te respondeu. Mesmo que ainda não se materializou. Mas você crê que Deus já te deu, já está no mundo espiritual. Por quê? Por isso que ele fala, Marcos 11:24. Tudo que você pedir em oração, crê que já recebeu. E será assim com você. Então você crê que quando você orou, baseado na palavra, na promessa, ele já te respondeu. Já está no mundo espiritual. Então, qual vai ser a sua reação? Se você crê que ele já respondeu, como a Bíblia manda, você crê que ele já respondeu, que já é uma realidade no mundo espiritual, qual deve ser a sua reação? É agradecer. Por isso que ele diz, vigiando com ações de graça. Vigiando o quê? Vigiando o seu nível de fé. Porque é a fé que faz a oração funcionar. Então você vai garantir que a sua oração está funcionando através de oferecer ações de graças. E eu gosto dessa palavra ações, porque ela fala de você fazer uma ação. Com a sua boca agradecendo, levantando suas mãos. Alguma ação de graça. Então eu tenho esse costume muito. Eu primeiro gosto de orar sobre tudo, orando sempre. Segundo, agradecendo sempre. Então eu oro com fé, baseado na palavra. Não vi a materialização ainda, mas já estou agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado que o Senhor já está me respondendo. Muito obrigado, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Se você ficar agradecendo, o que vai acontecer? Vai manifestar a resposta, vai materializar a resposta que você está orando, e é maravilhoso. E por isso, o terceiro, ele fala, perseverai, perseverai, ou seja, perseverando sobre tudo na sua vida, na oração e no agradecimento, na oração e no agradecimento, é um princípio poderoso da fé. Agora, a gratidão também é o segredo de atrair o sobrenatural de Deus. Quando o Noé terminou o dilúvio e ele primeiro desceu da arca com a família, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício, uma oferta de gratidão a Deus. Agradeceu a Deus. E o que aconteceu? Imediatamente aparece o arco-íris. Deus falou com Noé, eu estou fazendo uma aliança com você. E a aliança de nunca mais destruir a terra através de um dilúvio. Olha só que coisa forte. Quando você agradece a Deus, você atrai o favor de Deus. Você atrai o sobrenatural. Você atrai a aliança de Deus, as promessas de Deus. Você atrai o sobrenatural. Por outro lado, o inverso também é verdade. Quando você murmura e reclama, você atrai demônios. Isso que a Bíblia ensina. 1 Coríntios capítulo 10, ele diz, nem murmureis como alguns deles murmuraram. E não se queixem como alguns deles se queixaram. Está falando sobre o povo lá no deserto. E foram destruídos
pelo exterminador. Quando você murmura, quando você fica reclamando, queixando, você atrai o exterminador para destruir sua casa, sua família. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A pessoa negativa, a pessoa crítica, ela muitas vezes nem se toca de duas coisas. Primeiro, ela nem se toca que ela é crítica, que ela é murmuradora. Não sou assim não. Ela nem se toca que ela é uma pessoa ingrata. Não, eu sempre agradeço a todo mundo. Eu não sou assim não. É um eu cego, é um ponto cego. Ela realmente acha que ela não é assim. E o pior, ela nem imagina o tanto de maldição que ela está atraindo, de brechas que ela está abrindo para o destruidor, destruir a vida dela, as finanças dela, a família dela, a saúde dela. Isso é tão sério. Por isso que eu sempre digo, é importante, com a ajuda do Espírito Santo, ter uma autoavaliação e falar: Deus, me ajuda, eu não quero ser essa pessoa toda hora reclamando, né? Pessoa que ninguém gosta de estar perto porque deixa uma péssima impressão, uma atmosfera horrível. Eu quero ser uma pessoa agradável, cheia de fé, cheia de ações de graça, toda hora agradecendo a Deus e as pessoas. Agora, uma forma de se autoavaliar é só se tocar, estudar. Como é? Todo mundo ama estar perto de você? Todo mundo gosta? Você se relaciona bem com todo mundo? Ou está de mal com esse, com aquele? Vamos supor, vou só inventar um nome aqui, viu? O Antônio. O Antônio tem um problema de relacionamento com o João. Só que o Antônio também está de mal com a Maria, eles não conversam. E o Antônio também, ele brigou outro dia com a Suzy. E o Antônio também discute toda hora com o Tiago. Quem é o problema na história? Não é nem o Tiago, nem a Suzy, nem a Maria, nem o João. É o Antônio. E ele tem que se tocar. Ele tem que se tocar e falar: meu Deus, nada dá certo. Mas tem alguns que ainda assim se dá de vítima. Meu Deus, todo mundo é contra mim, o diabo está me atacando. O diabo está te atacando através dessa boca reclamadora, falta de gratidão, falta de relacionamento com as pessoas. Os murmuradores e críticos sempre atraem demônios, escuta bem, mas não atraem só demônios, eles atraem um ao outro também. As pessoas de espírito semelhante, elas se atraem. Pode estar numa multidão, não conhece ninguém, mas tem um reclamador lá, logo ele é bem amigo do outro reclamador que tem lá. E ficam reclamando e falando mal de todo mundo, e quando não estão perto um do outro, falam muito mal um do outro também. Misericórdia, Jesus. Agora, é uma lei espiritual, as pessoas semelhantes se atraem. Mas, gente, quantos casamentos têm sido destruídos? Quantos casamentos? Porque o cônjuge vai aceitando as mentiras do diabo. Então, fica meio chateado com o marido ou com a esposa e fica lá reclamando e murmurando, poxa, falando consigo mesmo até. Poxa, de novo, então. Isso vai abrindo brecha para o diabo. Vai abrindo brecha. Isso é o que o maligno quer. Quando o cônjuge fica murmurando do outro, abre a porta para o exterminador. Deus nunca se manifesta onde existe a murmuração, a falta de gratidão. Onde existe um espírito de crítica e reclamação, o milagroso não pode fluir. Aí é abortado o melhor de Deus, é fechado as janelas do céu, é aberto a porta para o destruidor. Isso traz depressão, brigas, dívidas financeiras, contendas, filhos rebeldes, e também, muitas vezes é comprovado, isso traz impotência sexual. Agora eu chamei a atenção dos homens. Mas é verdade, é comprovado isso. Por outro lado, quando existe um espírito de gratidão, meu Deus, aí é festa contínua em todas as áreas, aleluia. Espírito de gratidão, de amor, de alegria, é impressionante isso. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, você quer atrair a presença de Deus, o milagre de Deus, olha o que ele diz: entrai por suas portas. Você vai entrar nessa atmosfera do sobrenatural. Entrai, olha a Bíblia que diz isso: entrai por suas portas com ações de graça.
É isso que vai fazer você adentrar no sobrenatural. É as ações de graça. Uau, uau, uau. Quando o coração estiver cheio de gratidão, o milagre estará na sua boca. Tá, agora o segundo segredo. Lembra que eu falei, são 2 segredos. Um é o coração de gratidão. Mas tem um outro grande segredo da fé que trabalha junto com esse. É muito importante esse outro segredo da fé. Por quê? Veja bem, a pessoa que está cheia de gratidão para com Deus, para com seu semelhante, cheia de fé, falando palavra de fé, nunca aceitando a reclamação, murmuração, o que acontece com essa pessoa? Ela ainda vai ser atacada pelo maligno, porque todos nós somos. Ela vai ser atacada por um maligno, ela vai ser atacada com circunstâncias negativas que estão indo contra as promessas de Deus. Aí o que ela deve fazer? Aí ela tem que aprender esse outro segredo também, que é o segredo da fé agressiva. Da fé agressiva. Porque com Deus é muito amor, muita gratidão. Mas com o maligno e com a circunstância negativa, tem que aprender a exercer uma fé agressiva. Isso é um fato. Eu falei um pouco sobre isso semana passada, mas hoje eu quero aprofundar ainda muito mais. Porque muitos cristãos, eles estão, amém, cheios de amor e gratidão. Mas aí o diabo ataca eles, ai, Jesus, tira o diabo. E eles ficam passivos e o diabo deita e rola, faz gato e sapato deles. E eles falam, por que isso está acontecendo? Porque você tem que aprender esse outro segredo também, da fé agressiva. Tem crente que até tem medo do diabo. Um homem chegou lá para um amigo dele e falou assim, essa semana eu botei o diabo para correr, a semana toda. O cara falou, glória a Deus. Ele falou, não, o problema é que ele estava correndo atrás de mim. Mas em nome de Jesus não é o seu caso, amém, queridos? O diabo que vai correr de você, em nome de Jesus, e não atrás de você. A Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Que conhecimento é esse? Aqui é um grande segredo, o conhecimento é esse. Deus quer que você seja proativo para resistir o mal e as circunstâncias negativas, e para expulsar o maligno. Deus quer que você aprenda como fazer isso. Como fazer isso, pastor Ibe? Nós vamos aprofundar nisso agora. Isso é um grande segredo. Você aprender a resistir às obras malignas. Não aceitar. A primeira coisa, você tem que entender é que Deus não quer essas coisas horríveis. A Bíblia tem promessa para você poder vencer essas obras malignas que estão atacando você e a sua família. A Bíblia fala em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, seu direito que de mim procede do Senhor. Olha o que ele diz, toda arma forjada contra você não prosperará. Você pode tomar posse disso, amém? Tenha fé, tenha autoridade, fica com raiva do maligno. Não deixe ele fazer gato e sapato de você e da sua família. Eu amo esse versículo aqui, é tão forte. Olha, Lucas 10:19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Gente, olha o que esse versículo está falando. É você que tem que exercer autoridade contra o mal. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia diz que é para você pedir a Deus para tirar o diabo, para tirar aquele mal? Não, todo lugar a Bíblia fala, você resiste o diabo e ele fugirá de você. Aliás, em um só versículo tem os meus 2 segredos que eu estou compartilhando nessa mensagem. Nenhum só versículo, Tiago 4:7. A primeira parte do versículo fala assim, sujeitai-vos a Deus, que é o quê? Um coração cheio de gratidão e louvor. Mas o mesmo versículo fala, sujeitai-vos a Deus. Aí ele fala, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que resistir. E ele vai fugir de você. De você. É você que existe. Sabe, isso é uma história verdadeira. Um homem de Deus, ele estava tendo um tempo com Deus. Ele estava acordado, não estava dormindo. Jesus apareceu para ele. Isso é uma história verdadeira.
E Jesus começou a falar para ele cada coisa maravilhosa. Mas de repente, um demônio apareceu entre Jesus e ele. Ele falou que parecia tipo um macaco assim. E o demônio começou a pular. Fazia um monte de barulho. Vai virar meme. Aí, pulando, fazendo um barulho. E ele falou que o demônio fazia também tipo uma nuvem preta, uma poeira preta assim. E ele falou que Jesus não parou de falar, ficou falando, só que quase não podia mais ver Jesus e não podia entender Jesus. E ele pensou, Jesus vai fuzilar o demônio. Jesus não fez nada. Então, finalmente, o homem de Deus falou assim, espírito maligno, imundo, cala tua boca em nome de Jesus. E ele caiu no chão e parecia que estava super com medo do homem de Deus. E o homem de Deus falou assim, agora sai em nome de Jesus. Ele saiu com muito medo. Aí Jesus falou para ele assim, se você não tivesse feito o que você fez, eu não teria feito o que eu fiz. Em outras palavras, você exerceu a autoridade que eu dei para vocês, e por isso eu pude fazer o demônio sair. Nós que temos que exercer a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, depois que Jesus subiu para o céu, porque quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele derrotou a Satanás, e ele subiu para o céu. Mas na prática o diabo não está totalmente derrotado aqui na terra, obviamente, está cheio de caos e miséria e horríveis coisas e brigas e divórcio, estupro, tudo que não presta, o diabo ainda está muito solto, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas ele está sentado lá nos lugares celestiais, a Bíblia diz, olha que a Bíblia diz, que Jesus sentou à direita do Pai, esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Ele está lá esperando em quem? Esperando na igreja, o povo de Deus, de exercer a autoridade e expulsar o mal. Olha só que coisa forte, por isso que ele falou, mostra de novo, Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo no grego quer dizer todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Quantos teólogos bem intencionados fazem de conta que esse versículo não está na Bíblia e ensinam coisas que parecem espirituais, mas são totalmente antibíblicas. Não, o crente também muitas vezes tem que ser oprimido pelo diabo, isso faz parte da vida. A Bíblia diz o contrário, o próprio Jesus disse o contrário, ele falou, não, você não pode aceitar, você tem que ter uma fé agressiva. A Bíblia fala, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e são os que se esforçam, que se apoderam do reino de Deus. É você pegar o poder do Espírito Santo, o nome de Jesus, e falar, sai da minha vida, eu não te aceito, porque eu tenho poder sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Vocês recebem isso? Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Olha esse outro versículo, Romanos 16:20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ah, pastor, isso vai acontecer quando a gente for para o céu? Não, o diabo não vai estar no céu, já vai estar jogado no lago de fogo. Você tem que esmagar Satanás é aqui na terra. E não é Deus que vai esmagar, ele vai esmagar sim, mas não é debaixo dos pés de Jesus, é debaixo de quais pés? Diga, meus pés. É dos vossos pés. Deus quer usar você. Deus quer fluir através de você, para você dizer, sai da minha vida, sai da minha casa, sai das minhas finanças, sai dos meus pensamentos, não aceito esse vício de pornografia, sai em nome de Jesus. Fica com raiva dele, isso é importante, você expulsar o mal. Então, coração de gratidão, primeiro segredo. Segundo segredo, uma fé agressiva. Um milagre estará na sua boca para expelir o mal da sua vida, da sua família. Não é fantástico isso? E olha que ele diz, o Deus da paz. Mas mesmo se você for de outra igreja, é Deus da sua igreja também, não é só da paz. Eu só queria acrescentar esse com muito carinho, né? Claro que eu estou brincando. Mas o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga em voz alta, eu não aceito mal, eu não aceito praga, e eu vou ser proativo, intencional,
para expulsar esse mal. A Bíblia fala em Isaías 54, todos seus filhos serão ensinados pelo Senhor, será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Olha só, como que você vai ficar longe da opressão? Porque você não vai temer. E isso é a razão que a opressão não vai poder chegar perto de você, porque você não vai ter medo dela. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Você sabia que o medo abre a porta para o diabo? Assim como a fé abre a porta para Deus, o medo abre a porta para o diabo. Ah, pastor, e tal. Quando você tem medo, você está abrindo a porta para o diabo. Isso é impressionante, isso é muito importante. A Bíblia fala em Salmo 112, versículo 7, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Salmo 23, 4b, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, eu lembro uma situação que eu tive com a minha esposa. Nós éramos recém-casados e eu tinha comprado uma casa simples. E depois que nós compramos, que os vizinhos falaram, essa casa é assombrada. Pessoas têm visto uma mulher varrendo aí, tem barulhos e tudo. Mas eu teria comprado assim mesmo, porque eu não tenho medo de assombração, porque é o medo que abre a porta para o diabo. Eu teria comprado assim mesmo. Mas é verdade, enquanto eu e minha esposa uma vez estava deitados, nós ouvimos barulho. A porta balançando e sacudindo, e coisas estranhas acontecendo. A gente falava, em nome de Jesus! E a gente repreendia. Mas eu lembro que nós fomos para os Estados Unidos. E enquanto nós estávamos lá nos Estados Unidos, eu havia pedido um irmão querido para ficar morando na casa, para vigiar para mim. E, não das assombrações, dos ladrões mesmo. Aí esse irmão, ele chegou tarde da igreja e era uma região muito escura e perigosa. Hoje está tudo construído, está bem melhor lá. Mas naquela época era uma região perigosa. E ele chegou tarde da noite do culto, e quando ele chega perto para abrir a porta da minha casa, era muito escuro lá, e os ladrões estavam escondidos. E eles colocaram a arma na cabeça, fizeram ele abrir a casa. E já tinha um caminhão lá, começaram a colocar tudo na casa no caminhão, os móveis, micro-ondas, tudo. E um vizinho ouviu, chamou a polícia prendeu os caras, resgatou as coisas. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu até reuni com esses caras, que a polícia queria que... eu fui lá e realmente perdoei os caras, falei palavras de amor, de carinho, e de perdão, e de transformação. E a mãe dele falou, pastor, ajuda eles. E nós procuramos ajudar pela graça de Deus. Porém, a opressão naquela casa continuou. A gente ouvia barulhos e tudo. E a gente orando com fé. Aí nós fomos, logo nós fomos para uma vigília. Nós tínhamos vigília lá em Santarém, toda sexta-feira à noite. E ela ia até meia-noite. Aí tinha um intervalo de meia hora. E aí a vigília continuava para quem queria ficar o resto da noite, de 00:30 até 5:30 da manhã. Normalmente eu ficava a noite toda. Porém, nesse dia eu estava com plano só de ficar até meia-noite, porque de manhã cedo, no sábado, eu tinha um compromisso bem importante. Eu falei, falei para a Andréia, amor, nós vamos ficar só até meia-noite hoje. Só que quando terminou a parte até meia-noite, naquele intervalo, nós estávamos conversando com as pessoas e chegou uma senhora da igreja, uma mulher muito respeitada, uma mulher de Deus, e ela falou para minha esposa, pastor André, eu vi uma visão, Deus me mostrou uma visão. Nessa visão estava o seu marido morto, o pastor Eibe morto num caixão, e você com uma viúva, você uma viúva chorando ao lado do caixão. Isso foi a visão. Aí ela falou assim, então, eu acho que vocês não podem morar mais naquela casa, vocês têm que vender aquela casa. Vocês têm que morar em outro lugar. Aí passou poucos minutos, uma outra senhora, sem saber da primeira senhora, sem saber nada, chegou e falou quase as mesmas palavras para minha esposa. Aí minha esposa chegou e falou assim, amor, nós vamos ficar orando a noite toda aqui? Eu falei, não amor, lembra que eu falei para você, nós vamos voltar para casa. Agora já estava quase 00:30, A gente ia chegar em casa mais ou menos 1h da manhã. E minha esposa, com medo do escuro lá e do perigo, ela falou, amor, eu sinto que talvez a gente deve ficar orando a noite toda aqui, na igreja.
Eu falei, não, amor, nós já tínhamos combinado, nós vamos voltar para casa agora. Ela falou, mas amor, ela me contou as visões. Eu falei, agora que a gente volta para casa mesmo. Ela falou, como assim? Eu falei, amor, você não entende? Se a gente tiver medo e agir em cima do medo, aí nós vamos abrir a porta para o diabo. Aí é capaz do diabo até querer me matar mesmo. E a coisa vai piorar, se a gente agir em cima do medo. A gente tem que agir em fé contra o medo. Agora que a gente vai voltar para casa. Ela falou, amor, mas você tem certeza? Eu tenho certeza, amor. Eu falei, mas fica tranquila que no carro a gente vai ainda fazer uma guerra espiritual. Tudo bem. Aí nós entramos no carro, já era o quê? 00:30, e nós ficamos rodando pelo menos meia hora ou mais, só nos quarteirões lá no centro, dirigindo bem devagar. E eu entrei em guerra, gente, mas em guerra. Eu falei, olha, seu Satanás, você não vai tocar mais na minha vida, eu não te aceito, toda arma forjada contra mim não prosperará, eu não vou morrer, eu vou viver muitos anos. E tem mais, você não toca na minha esposa, você não toca nas nossas coisas, você não toca na minha casa nunca mais, você não toca. E eu fiz guerra, eu expulsei, em nome de Jesus. E minha esposa foi, aí ela também, e depois de eu orar uns 20 minutos, ela virou uma leoa também. E aí eu fiquei só dirigindo, e ela que atacou todos os infernos. Se o diabo já estava super derrotado com as minhas guerras, depois que a leoa apareceu, os demônios todos queriam cometer suicídio, com certeza. Porque ela também virou uma leoa, foi declarando e ordenando, e que não aceita. Irmãos, Deus é minha testemunha. Nem um pingo de medo, nem em mim, nem nela. Já estava o quê? 1:30 da manhã, eu falei, vamos para casa? A gente estava dirigindo ainda lá no centro. Nós fomos para casa, tranquilo. Nunca mais nenhum problema naquela casa. Hoje até uma igreja evangélica que reúne naquele local. Para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu contei para vocês, mas nem todos os cultos. Alguns cultos eu não contei, então eu estou contando em todos os cultos, para todo mundo ouvir essa história. E se você já ouviu, eu sei que você não vai importar ouvir de novo. A ilustração de um porco. Vamos supor que você mora perto de uma fazenda. E um porco se soltou da fazenda. E viu, irmã, na sua casa bonito, tapete bonito, sofá bonito. O porco sujo, cheio de lama, começa a jogar lama em todo lugar. O que você vai fazer? Entrar no quarto. Jesus, tira o porco da minha casa. Não! Ele não vai responder essa oração, sabe por quê? Porque ele já respondeu. Ele já te deu 2 braços fortes, já te deu uma vassoura bem grande, já te deu uma voz forte. É para você pegar a vassoura e falar, sai da minha casa, seu porco velho. E eu vou te falar, nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo. Tem alguém muito pior do que um porco, jogando coisas muito pior do que lama na casa de muitas pessoas. Divisões, brigas, vícios, pornografia, todo tipo de dissensão, de miséria, de praga. E a autoridade Deus deu para nós. Eu e você temos que ter uma fé agressiva para o milagre estar na nossa boca e expulsar todo o mal em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Olha o que ele diz em Marcos 16:17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. O primeiro sinal que segue qualquer crente é para ser, ele é um expulsador de demônio. É o primeiro sinal. Todo crente é para ser um expulsador de demônio. É o primeiro sinal que é para acompanhar todo cristão. Oh, aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim, prazer em conhecê-lo, eu sou um exterminador de demônio. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5 diz, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O que é para fazer? Resistam-lhe firmes na fé. Aleluia. Libere a fé agressiva nas várias áreas da sua vida. Agora, antes de encerrar, ainda tenho que te contar essa história que é fenomenal. O meu líder, pastor Paulo Jeff, e a pastora Rebeca, ele é meu cunhado e ela é minha irmã. Eles têm uma filha que se chama Ruth, a filha mais velha deles. Eles têm 4 filhos, mas a Ruth é a filha mais velha, minha sobrinha. A Ruth e o Nate são missionários hoje no Japão. Eles eram missionários na época aqui no Brasil. Eles são missionários com a Paz Church.
São um casal fenomenal. A Ruth ficou grávida da primeira filha. Linda, 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 linda. A menina nasceu lá em Santarém. Com um minuto de vida, ela morreu. Foi trágico. Foi uma coisa maligna, horrível. Todos nós sofremos tanto. Você pode imaginar a Ruth e o Neide. E os meus líderes, os pais da Ruth, né, o pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, foi muito sofrimento. Todos sabemos que a bebezinha foi para o céu, eles vão reencontrar com ela, mas foi um sofrimento muito horrível. Passou-se um tempo, poucos dias, e o pastor Paulo Jeff me liga. Né, eu estava morando em Fortaleza na época, ele em Santarém. Ele falou: Eibe, você entende muito sobre fé. Me ajuda a entender, eu não estou entendendo. Eu estava aplicando fé, eu estava feliz, né, cheio de gratidão no meu coração, sem medo algum, sabendo que o parto da minha filha, né, a filha e minha netinha, tudo ia correr bem, eu estava cheio de gratidão, cheio de fé. O que aconteceu? Eu falei: pastor Paulo, olha, eu sinto honrado você, né, me perguntar. Você sabe que tem muitas coisas que a gente só vai entender no céu. Outra coisa que a gente tem que entender é que esse mundo jaz no maligno, é um mundo decaído, então muita coisa horrível acontece que Deus não queria que acontecesse. Mas Deus ainda tem a última palavra e a sua netinha está no céu. Você vai reencontrar com ela. Eu falei: mas pastor Paulo, tem algumas coisas sobre a fé agressiva que Deus tem me ensinado. Deus tem me ensinado que existem momentos na nossa vida que a gente tem que ter uma fé agressiva. Eu falei: eu sei que se tem alguém que o diabo odeia, é você, pastor Paulo. Ele quer te atingir. E eu falei: olha, todas as 3 gravidezes da minha esposa, eu tenho 3 filhos, todos são apaixonados por Jesus, todos servindo ao Senhor, todos super saudáveis. Eu falei para ele: mas todas as 3 gravidezes, eu falei, no meu espírito eu sentia que eu tinha que fazer guerra. Eu sabia que o diabo queria me atingir, através de prejudicar a saúde dos meus filhos, a saúde da minha esposa. Eu sabia que o diabo me odeia, e com razão, aleluia, porque eu estou acabando com a raça dele. Então, eu falei, então o diabo me atacou, e eu sabia que ele estava me atacando, e todas as 3 gravidezes, pastor Paulo, eu tomei uma fé tão agressiva. Eu falei: você não toca na minha esposa, nem na gravidez dela, nem na saúde dela, nem na saúde do meu filho que está dentro dela. Não pode tocar. Eu fiz muita guerra espiritual, pastor Paulo. Ele falou: é isso que faltou. É isso que eu vou fazer. Ele falou para a minha irmã, a pastora Rebeca, ele falou para a filha dela, Ruth, para o genro dele, o Neide, falou: na próxima nós vamos fazer desse jeito, guerra espiritual. É fé, mas também fé agressiva. Agradecer, mas também fé agressiva. Olha o que aconteceu. A Ruth falou assim: Deus, eu quero agora gêmeos em nome de Jesus. Passou poucos meses, ela estava grávida. Ela disse: eu estou grávida. Foi para o médico, o médico falou: não está grávida, não pode estar tão pouco tempo, é impossível. Ela falou: o teste da farmácia deu. Ele falou: não, esses testes falham, faz um exame de sangue. Deu grávida. Ele falou: não, ainda é um erro, não pode estar grávida. Vamos fazer um ultrassom. Fizeram ultrassom. Ela não estava grávida de um bebê, ela estava grávida de 2 bebês. O ultrassom apareceu, 2 coraçõezinhos, 2 criancinhas. Mostra só a primeira foto, primeiro, olha só. Lindas, né? Saudáveis. Toda a família fez. Resultado de fé agressiva, pode ter certeza. A família toda levantou com autoridade durante essa gravidez toda. Eu, inclusive, comprei essa briga também. Aleluia. Olha a segunda foto, olha só. Tão lindas, né? Puxaram o tio avô. Linda demais. Glória a Deus. São muito bonitas. Olha a terceira foto, já com a irmãzinha que nasceu depois. Tão lindas. E a quarta foto já são jovens agora. Lindas para a glória de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Deserto,
eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração e derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar, o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Olá, meus queridos, passando aqui para agradecer a cada um de vocês pelas divulgações, pelas contribuições. Quero mostrar para vocês que eu já comprei a moto, essa moto aqui. Agora eu estou correndo atrás do valor para me adaptar ela. Já ganhei a mão de obra também. O menino falou que eu vou gastar uns R$4.200 para me adaptar a ela. Também estou realizando uma rifa para conseguir parte desse valor.
Desde já eu peço a vocês que vocês puderem me ajudar comprando, divulgando, seria muito bom. Então desde já eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem me ajudado. Que Deus os abençoe.